você é um pregador, né? Galera, diretamente da Rua da Feira, meus amigos. Caio Cardoso. Gente, tá solteiro? Tá solteiro? Agora eu falo. E mano, eu acho que vai pegar o microfone. Gente, esquece que não tá solteiro. A gente vai orar por ele e deixa Deus usar. Jesus, obrigado pela vida do Caio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito coisas novas através de nós. Pai, toma a vida dele, que não seja ele, mas o seu Santo Espírito através dele. Muito obrigado por essa noite. Tu és bom. Amém. Boa tarde. Boa tarde, irmã. Boa tarde. Boa tarde. O pessoal está com fome? Espero que seja Jesus. Então, nós estamos nesse mês falando sobre uma série a respeito de Elias, que é o nome da série é Você é a Resposta. E Deus hoje escolheu você para estar aqui. Você quer a resposta para essa geração. E hoje nós vamos estar dando continuidade a essa série. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é obediência, a chave para ser a resposta. Só que antes de entrarmos na história de Elias, antes de entrarmos no contexto em que Elias estava, eu quero fundamentar com você o que é obediência. Obediência, ela é um verbo do latim que é composta por duas palavras: ob, que significa a, e audiere, que significa escutar. E a palavra obediência, obediere, ela significa prestar atenção, escutar com atenção. Eu preciso que você entenda isso muito bem, que a palavra obediência, ela significa escutar com atenção. E existem algumas características a respeito da obediência. Uma delas é que a obediência, ela é um princípio. Em Provérbios 1:7, a palavra vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E o que são princípios, na verdade, né? Princípios, eles são início, eles são fundamentos, eles são a essência de algo, a essência de um fenômeno. Os princípios, eles são a nossa base, é o que nos serve de raiz. Quando você vai fazer alguma obra, você precisa de um princípio, de um fundamento. Então o princípio, ele é algo que tem início, ele é o início de algo. E qual é o princípio da obediência? A obediência, ela é um princípio. Mas aonde que a obediência começou? Onde que falar o primeiro ato de obediência, a primeira ordem de obediência? A primeira ordem de obediência, ela é falada em Gênesis 2, 16 e 17, quando Deus, ele fala assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Então o que Deus está falando aqui para o homem? O que Deus está falando para o ser humano? Ele está dando uma ordem, uma direção: coma livremente de toda árvore que tem no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, ele aqui está dando uma direção, e quando o homem segue essa direção, ele está sendo obediente. Quando o homem escuta com atenção essa direção, ele está sendo obediente. Então essa é outra característica da obediência. A obediência, ela sempre segue uma direção, um direcionamento. No caso do homem, a consequência, a desobediência dele foi ser expulso do jardim. E essa é outra característica da obediência, ou da falta de obediência. A obediência, ela traz consequências para a gente, ela traz resultados para a nossa vida. Camila sempre costuma dizer, né? Há uma bênção na obediência. Então o que você entende com isso? Que há um resultado na obediência. Há algo para quem obedece. E existem alguns exemplos na Bíblia, eu quero mostrar para você, de pessoas que obedeceram e de pessoas que desobedeceram e tiveram suas consequências, tiveram seus resultados. O primeiro deles é Saul. Saul, ele recebeu uma ordem do Senhor, mas ele foi desobediente a essa ordem.
E o que ele teve como consequência? O Senhor tirou dele o Espírito do Senhor. Então Saul, ele recebe uma direção, preste atenção, ele recebe uma direção, ele escuta com atenção essa direção, mas ele não obedece essa direção. E o que ele tem como consequência? O Senhor retira dele o seu Espírito. Outra pessoa que recebeu uma direção do Senhor foi Jonas. O Senhor mandou Jonas pregar o Evangelho em Nínive. Então Jonas recebeu uma direção novamente. Só que Jonas também não obedeceu essa direção. E qual foi a consequência de Jonas? Ser engolido por uma baleia. Outra pessoa foi Sansão. Recebeu uma direção, não obedeceu e teve consequências. Só que existem pessoas também que obedeceram e receberam resultados por isso. Uma delas é Noé. Deus pede para Noé construir o quê? Uma arca. Então Noé e toda a sua família, eles são obedientes. Eles receberam uma direção, escutaram com atenção e diante disso obedeceram. E qual foi a consequência, qual foi o resultado que Noé teve? Ele sobreviveu. A família de Noé e Noé foram os únicos sobreviventes na terra após o dilúvio. Outra pessoa que foi obediente e por isso teve consequências, teve resultado, foi Abraão. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho porque Deus tinha pedido, porque Deus tinha dado uma direção a ele. Então Abraão, a fim de sacrificar o seu filho, ele obedece a direção de Deus, a ordem de Deus. E o que Abraão recebe como resultado, recebe como consequência, recebe como bênção? Abraão se torna pai de multidões. Então, a partir de entregar o seu próprio filho, a partir do desejo, do anseio de entregar o seu próprio filho para obedecer uma ordem do Senhor, Abraão se torna pai de multidões. E terceira e última pessoa que eu quero falar para vocês que obedeceu e por isso teve resultados foi Jesus. Jesus, ele teve uma vida de obediência. Sendo assim, ele gerou resultados. Eu quero ler esse resultado com você em Romanos 5,19. Não precisa abrir sua Bíblia. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então nós podemos ser justos hoje, porque Jesus decidiu escutar com atenção a direção que recebeu do Senhor. Então eu preciso que você entenda muito bem isso, que a obediência ela é escutar com atenção e é receber uma direção de alguém. Mas por que eu dei essa volta toda para que a gente entendesse, para que a gente entrasse no tema e entrasse na palavra? Porque nós precisamos entender o que é obediência e qual é a importância da obediência na vida do cristão. Sabe, nós percebemos aqui que a obediência ela é um princípio. Então ela constitui a nossa moral, ela fundamenta o nosso caráter. Então é algo que precisa estar enraizado em nós. A obediência ela gera resultados. Então a partir das nossas escolhas de ser obediente ou ser desobediente, nós vamos ter resultados. E eu quero ler com você, abra sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Ou então, abra o seu aplicativo da Bibarne. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 1. Hoje não temos projeção, como vocês viram, mas eu quero pedir para vocês, nós estamos aí fazendo uma campanha de que quem tiver um computador em casa que não use, ou tiver peças de computador em casa que não use, para que doe para a gente. Nosso ministério trabalha com comunicação, ele trabalha com tecnologia, só que muitas das vezes a gente não tem recurso para isso. Então a gente está fazendo essa campanha para incentivar a vocês a nos abençoarem, incentivar a vocês a investir no ministério de comunicação, investir no ministério da igreja. Então você que tiver um computador em casa, que não estiver usando, está lá pegando poeira, não precisa ser só computador, eu tenho um pendrive, eu tenho um teclado, eu tenho um mouse, tenho qualquer coisa, traz para a gente que eu tenho certeza que vai abençoar o nosso ministério. Então abriram aí 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, a palavra vai dizer: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca,
a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Nós estamos nesse mês falando sobre Elias, falando de como Elias foi a resposta para a sua geração. E hoje nós estamos falando sobre obediência, a chave para ser a resposta. Então, nesse momento, Elias, ele recebe uma direção de Deus. Ele escuta com atenção uma direção de Deus. E o que Elias vai fazer diante dessa direção, diante desse apontamento, diante desse direcionamento? Elias, ele escolhe obedecer ao Senhor. Sabe, o contexto que Elias está é um contexto de seca, de fome. Há 3 anos atrás, Deus dá uma ordem a Elias, que é para que ele mande a chuva parar sobre aquele lugar, para que Elias fale, para que não caia orvalho nenhum sobre aquele lugar. Então se passam 3 anos e Deus ele pede agora que Elias vá sobre aquele lugar, porque Deus ele vai enviar a chuva. Não sei para você, mas para mim isso parece um pouco de loucura. Imagine, Deus, você está no gradinho, e aí você olha assim, e Deus ele fala que sobre esse lugar vai parar de chover durante 3 anos. Aí você chega e começa a anunciar, chama os vizinhos, durante 3 anos não vai cair chuva, durante 3 anos não vai cair chuva. Você começa a falar para todo mundo pensa que você andou, certo? Então durante 3 anos não cai chuva, mas você está em outro lugar, em outro ambiente, vivendo outras coisas em Deus. Então Deus ele fala para você: agora volte lá e fale que eu trarei chuva sobre esse lugar. Para mim isso parece loucura. Alguém que veio aqui e falou que não ia chover durante 3 anos, então a chuva cessa, e essa pessoa volta, no mínimo eu vou ter raiva dela. No mínimo, se você falasse aqui no gradinho que não teria chuva durante 3 anos, e de fato não tivesse, e depois você voltasse falando que ia ter chuva, no mínimo eu ia te juntar. Então para Elias isso parece, para a gente isso parece uma loucura, diante do contexto que Elias está. Naquele tempo, a esposa do rei, que era o rei daquela época, era rei Acabe. A esposa do rei, que o nome dela é Jezabel, ela mandou matar todos os profetas de Deus. Ela mandou exterminar todos os profetas de Deus. Então Elias, diante de todo esse contexto, um contexto de seca, um contexto onde as pessoas querem matar os profetas de Deus, ele recebe um direcionamento de Deus. E o que ele faz? Ele simplesmente obedece. Sabe, loucura para Elias não era o que as pessoas iriam fazer com ele. Loucura para Elias era não obedecer à vontade de Deus. Então esse deve ser o nosso sentimento, sabe? Quando recebemos algo de Deus, quando recebemos um direcionamento de Deus, nós devemos ouvi-lo, nós devemos escutar com atenção e obedecê-lo prontamente. Só que muitas das vezes essa não é a nossa realidade. Nós olhamos para o que Deus tem falado com a gente e perguntamos: é isso mesmo, Deus? Eu vou ter que fazer isso? Eu não, negócio de maluco. É mesmo, eu vou ter que orar para que a perna dela seja curada? Eu não, negócio de maluco. É mesmo, eu vou ter que orar sobre aquela pessoa para que a família dela seja restaurada? Eu não, negócio de maluco. Só que nós precisamos entender que o direcionamento de Deus é a melhor coisa para nós. Marcelo Toshi, que é um pastor contemporâneo, ele diz o seguinte: discutir e não obedecer a uma ordem ou a um princípio estabelecido por um Deus soberano é simplesmente falta de inteligência. Você lembra no início que eu falei que a obediência é um princípio? E a obediência é um princípio, e é o princípio da sabedoria. Então, não obedecer é a falta de inteligência. Obedecer é sinal de você ter se tornado sábio. Então nós vemos isso no início, desde que a obediência é um princípio da sabedoria. Então ignorar qualquer direcionamento de Deus é burrice, é ser tolo, é se colocar numa posição de tolice.
Eu quero perguntar nessa noite para vocês, nessa tarde para vocês, quais têm sido as direções que Deus tem dado para vocês? Como você tem respondido às instruções de Deus para a sua vida? Você tem obedecido, você tem escutado com atenção, ou você tem questionado e lutado contra a vontade de Deus para você? Sabe, eu quero ensinar a você nessa noite princípios de como ser obediente, princípios do que a obediência traz para a nossa vida, o que a obediência nos ensina. Eu quero abordar com vocês 3 temas. O primeiro é que a obediência revela o meu coração. Em João 14, versículo 15, Jesus ele vai dizer: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Sabe, quando nós rejeitamos alguma direção de Deus, quando nós rejeitamos algum direcionamento de Deus, isso significa que o nosso coração ele está duvidoso. Isso significa que o nosso coração ele não está na presença, mas ele está nas circunstâncias. Sabe, quando nós questionamos as direções de Deus para a nossa vida, nós estamos demonstrando que não estamos seguros em Deus. E Jesus ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E no que consiste o amor? Quem que ama? Amar seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido. Todos aqui amam, certo? E o que é amar? Amar é você entregar tudo por alguém, certo? Você entregar a sua vida, você entregar suas vontades por alguém. Então por isso que Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então o amor que Jesus está pedindo de nós é um amor que nega a nossa vontade. É um amor que nega aquilo que achamos correto, aquilo que achamos certo, para seguir aquilo que Jesus acha certo. É um amor que nega todo o nosso direcionamento, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, para seguir os projetos de Deus. Agostinho de Hipona ele diz o seguinte: homens maus obedecem por medo, homens bons por amor. Então, o amor ele vai revelar a obediência ela vai revelar o que tem no seu coração. A obediência ela vai revelar o quanto você ama a Deus, o quanto você anseia por Deus, o quanto você quer obedecê-lo. O amor, a obediência ela vai revelar o desejo que está no seu coração. Então mostre através da sua obediência o quanto você ama Jesus. Revele o seu coração a Jesus e atenda prontamente as direções que Ele tem te dado. E no versículo que nós lemos, de 1 Reis, Elias ele vai tomar uma decisão. Olha o que diz: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva à terra. E o versículo prossegue: e Elias foi. Sabe, a obediência de Elias mostra o quanto ele estava interessado em obedecer a Deus. A atitude de Elias, ela revela o quanto Elias amava a Deus, o quanto Elias amava o Senhor, porque Elias não estava preocupado com as circunstâncias, Elias não estava preocupado com o que as pessoas iam achar, mas ele estava preocupado em agradar o coração do Senhor. E essa deve ser a nossa preocupação. Sabe, a obediência, ela mostra que a nossa fé é real. Sabe, muitas das vezes nós dizemos: Jesus eu te amo, Jesus eu te quero, Jesus eu te anseio, mas as nossas atitudes negam essas palavras. Só que a obediência, uma atitude de obediência, ela mostra que a nossa fé é real e verdadeira. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, sabe, esse é um dos versículos que mais fala sobre fé, dos capítulos que mais fala sobre fé. Ele fala sobre os heróis da fé que nós tivemos no passado. Eu não vou ler esse capítulo inteiro,
para que a gente possa aproveitar o nosso tempo, mas eu quero ler algumas partes com vocês, para mostrar que como a obediência, ela mostra a nossa fé, ela revela a nossa fé, ela testifica a nossa fé. Vamos ler a partir do verso 7, que vai dizer: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Vamos ao versículo 8 agora. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele iria receber. Mesmo quando chegou que ele iria receber como herança, ele partiu sem saber para onde iria. Versículo 11 agora. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Versículo 13. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, avistaram de longe e de bom grado as receberam. O que eu quero te ensinar com isso? O que eu quero que você entenda com isso? Se nós percebemos aqui aquilo que a gente leu, todas essas pessoas, elas tiveram um direcionamento de Deus, certo? Noé, ele teve um direcionamento de Deus para construir a arca. Abraão teve um direcionamento de Deus para sair da sua terra. Sara teve um direcionamento de Deus de que teria um filho. Só que o que essas pessoas fizeram a partir desse direcionamento? É isso que significa a obediência. Mostre para Deus através das suas obras de obediência que a sua fé é viva. Tiago, ele vai dizer no seu livro que a fé sem obras é morta. Assim também é como se nós professássemos: Jesus, eu te amo, mas se não fizermos nada, se não obedecermos aos seus mandamentos, essa fé que nós professamos, esse amor que nós dizemos ter, ele é morto. Então a obediência, ela vai testificar aquilo que falamos, aquilo que professamos. A obediência, ela vai revelar o nosso coração para Deus. Ela vai mostrar para Deus o quanto nós o amamos. Porque não basta amar a Deus em palavras, não basta amar a Deus somente dizendo que amamos a Ele. Nós precisamos, através da nossa vida, através das nossas atitudes, demonstrar uma vida de amor. Então mostre para Deus o quanto você o ama, obedecendo o que Ele tem te direcionado. Segunda coisa que eu quero que nós aprendamos hoje é que a obediência atrai a presença. Em João 14, do 23 ao 24, Jesus, ele vai dizer: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Então, cara, a sua obediência, ela atrai a presença de Deus. Quando você obedece, o Pai e Jesus, eles vêm e fazem morada em você. Quando você obedece, a presença do Senhor, ela se torna real na sua vida. Mas e quem não obedece? Quem não obedece não consegue viver a partir da presença. Quem não obedece não consegue desfrutar da presença. Então tenha um coração obediente. Tenha um coração obediente para se tornar morada no Senhor. Ele quer encontrar prazer no seu coração. E Ele vem ao nosso encontro através da nossa obediência. Abra sua Bíblia de novo em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36. Então, primeiramente nós vemos que Elias recebe uma direção do Senhor. Então, a partir
direção do Senhor, Elias decide obedecê-la. Então Elias vai, e Deus fala, né, na direção para que ele se encontre com o rei Acabe. Então Elias se encontra com o rei Acabe, e diante desse encontro ele confronta os profetas de Baal, que eram os profetas daquele tempo. O povo ele vivia idolatria a Baal. Então Elias ele confronta os profetas de Baal para mostrar que só o Senhor é Deus. Então, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36, vai dizer: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Respondei-me, ó Senhor, respondei-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o Senhor faz cair fogo do céu e queima completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Elias aqui ele confrontou os profetas de Baal. Ele falou: façam que o Deus de vocês, esse tal de Baal, faça cair fogo do céu e queime esse holocausto. Então os profetas de Baal eles vão lá e começam a clamar a Baal: Baal, faz fogo cair do céu, mostra que você é Baal, mostra que você é o Deus, mostra que você é o Deus. E aqueles profetas eles não conseguem. E Elias chega até a zombar desses profetas: clamem mais alto, clamem mais alto. Os profetas clamam mais alto: Baal, mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é Deus, mostra que você é Baal. Mas não cai fogo do céu. Então Elias vem para mostrar que o Senhor é Deus. Ele manda que encham aquele holocausto de água, uma vez, duas vezes, três vezes. Então Elias ele tem essa atitude e começa a clamar ao Senhor: Senhor, mostra que o Senhor é Deus, Senhor, mostra que o Senhor é Deus, que só tu és o Deus de Israel. Então o Senhor responde a oração de Elias. Ele faz cair do céu fogo do Senhor. Mas esse fogo ele cai a partir da obediência de Elias. Sabe, o clamor de Elias ele mostra um direcionamento. Senhor, mostra que tu és Deus em Israel. Senhor, mostra que tu és Deus em Israel. Mas o que faz cair fogo do céu é a atitude de obediência de Elias. É aquele momento que Elias lá atrás, quando Deus fala: vai encontrar-se com o rei Acabe, e Elias vai. É a partir dessa obediência que cai fogo do céu. Então o clamor de Elias mostrou a direção, pois o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Mas o que respondeu ao clamor de Elias foi a sua obediência. O Senhor respondeu ao seu clamor, pois encontrou no seu coração temor, justiça e amor. Cara, dessa mesma forma Deus ele quer encontrar no seu coração obediência. Sabe, talvez você esteja tomando decisões na sua vida, esteja pedindo para que Deus te abençoe, para que Deus seja contigo, mas Deus ele não tem sido contigo. E sabe por quê? Porque você tem sido desobediente em alguma coisa. Deus ele só vai responder a sua oração, só vai responder o seu clamor quando você for justo, quando você for obediente, quando você tiver temor pelo Senhor. Provérbios 15, 29 vai dizer: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então, cara, se você quer que Deus ele responda a sua oração, se você quer que Deus ele abençoe as escolhas que você tem tomado, se você quer que Deus abençoe as escolhas que você tem tido, preocupe-se em se tornar justo. Havia uns 2 meses atrás ele pregou a respeito disso.
Ele falou que a nossa preocupação não deve estar nas coisas, nas circunstâncias do que o mundo diz para nós, mas deve estar em se tornar justo. E eu repito essa mesma palavra: se preocupe em se tornar justo, que a partir da sua justiça que Deus vai responder ao seu clamor, a partir do seu coração obediente que Deus vai responder ao seu clamor. Sabe por que Elias tinha certeza que Deus o responderia? Porque ele tinha certeza da sua atitude lá atrás, porque ele tinha certeza dos seus caminhos, dos seus passos, porque ele tinha certeza de que a vida que ele estava tendo era uma vida de obediência. Então tenha certeza também, cara, de que Deus vai responder a você. Tenha certeza de que nas escolhas que você tomar, Deus vai estar com você, porque você tem uma vida de obediência. Então se preocupe em se tornar justo. Esteja certo das suas escolhas e certo de que Deus as abençoa. Terceira e última coisa que eu quero falar com você sobre obediência é que a obediência ela traz para a gente maturidade. Sabe, nós estamos vivendo nesse ano de 2019, um ano da maturidade, um ano de crescimento, um ano de nos amadurecermos no Senhor, de olharmos para trás, percebermos o que está errado, o que não temos feito certo e consertarmos essas coisas para crescermos no Senhor. Em João 14, versículo 12 ao 14 vai dizer: eu lhes digo a verdade, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até mesmo maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Essas são palavras de Jesus. Jesus ele realizou vários milagres e várias maravilhas, mas ele diz para nós agora nesse momento que nós podemos fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Jesus ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, curou paralíticos, curou cegos, e ele nos diz que nós podemos fazer obras maiores. Só que eu só vou fazer as obras maiores se eu tiver um coração obediente, se eu tiver uma vida obediente. Sabe, muitas das vezes nós nos preocupamos em viver uma vida sobrenatural. Só que nós precisamos entender que nós só vamos viver uma vida sobrenatural quando vivemos uma vida de obediência. Sabe, a vida sobrenatural ela vem naturalmente quando você obedece. Quando você começa a obedecer a Deus, obedecer as coisas que Ele tem te direcionado, naturalmente Deus ele começa a fazer coisas através de você. Então, comece a se preocupar em viver uma vida de obediência. Sabe, o nosso pastor ele sempre fala que tudo aquilo que é saudável cresce. Viver uma vida de obediência é viver uma vida saudável, uma vida onde eu escuto com atenção a direção que Deus me dá. E a partir disso Deus ele faz fluir através da sua vida. A partir disso Deus ele faz milagres através da sua vida. E foi assim com Elias. Elias ele mandou não chover, ele foi alimentado por corvos, ele alimentou a viúva de Serepta para que o alimento dela não acabasse. Ele ressuscitou o filho dessa viúva, ele fez cair fogo sobre o molhado, ele matou com fogo do céu o chefe dos exércitos de Acaz e separou o Jordão com sua capa. Elias ele só realizou esses milagres, só realizou essas maravilhas porque ele viveu uma vida de obediência. Sabe, Elias ele estava preocupado se Deus ia mandar o fogo do céu, porque ele estava preocupado em ser obediente. Ele sabia que Deus ia mandar porque o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Mas a preocupação de Elias era ouvir com atenção a direção que Deus estava dando a ele naquele momento. Então, cara, é isso que você deve fazer nesse momento. Sabe, não se preocupe se terá algo para você comer amanhã. Não se preocupe no que terá na sua mesa amanhã. Mas se preocupe em ter uma vida obediente, em ser alguém obediente.
fazer obras maiores, viver obras maiores, só vai depender da sua obediência. Você está se movendo na velocidade da sua própria obediência. Quanto mais você obedece, mais Deus ele se revela por meio de você. Então comece a confiar em Deus, comece a obedecer a Deus, comece a escutar com atenção os direcionamentos que Ele tem te dado, que você viverá uma vida sobrenatural. Marcelo Tocha ele diz o seguinte: quem é saudável deseja o crescimento e enfrenta com coragem o processo de dores e desconfortos que vem com ele. Sabe, talvez Deus nesse momento ele esteja pedindo para você que você seja obediente em pequenas coisas, mas Ele está fazendo isso porque Ele quer entregar a você coisas maiores mais à frente. Sabe, se preocupe em escutar com atenção, se preocupe em ouvir a Deus, em entender o coração de Deus, que Ele vai fazer fluir a partir da sua vida. Marcelo Tocha ele também diz: só temos uma vida, não temos outra chance para obedecermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui. Então não deixe para a próxima geração aquilo que o Senhor confiou a você para realizar nessa. Deus ele tem te dado direções, Deus ele tem apontado caminhos para você, então você precisa obedecer esses caminhos. Sabe, não pense: não é o momento, não é o tempo de eu fazer isso, não é o tempo de eu tirar esse tempo, não é o tempo de eu fazer, tomar essa atitude. Se Deus ele tem falado, cara, obedeça, simplesmente obedeça, porque isso vai te trazer maturidade. Então pare de procrastinar a vida que Deus tem dado a você, pare de procrastinar a vida que você pode ter em Jesus, mas escute com atenção a direção que Ele tem te dado. Sabe, Elias ele recebeu uma direção do Senhor, ele escutou com atenção essa direção do Senhor, ele escolheu obedecer. E a partir disso, a partir dessa atitude de obediência a Deus, ele começa a fluir através de Elias. E Elias ele se torna esse homem cheio de temor, esse homem na qual flui naturalmente o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor. Elias ele se torna esse alguém que tem um coração alinhado com o coração de Deus. Isso tudo acontece porque Elias obedeceu. Sabe, essa mesma coisa ela está disposta para nós, nós podemos viver essas mesmas coisas que Elias viveu, porque nós podemos ser obedientes. Deus ele quer nos dar as mesmas direções que Ele preparou para Elias, Ele quer nos dar o mesmo direcionamento que Ele preparou para Elias, mas isso só vai acontecer a partir da medida que nós obedecermos. Sabe, muitas vezes nós pensamos: eu quero ser aquela pessoa que realiza vários milagres, que faz várias obras, mas nós só vamos nos tornar essas pessoas quando começarmos a obedecer a Deus nas coisas pequenas. Então comece a escutar com atenção aquilo que Deus tem falado com você. Sabe, o interessante do significado dessa palavra, obediência, ou escutar com atenção, é que muitas das vezes quando nós estamos no tumulto, quando nós estamos na multidão, se uma pessoa fala algo para nós não conseguimos ouvir, porque são várias vozes. Talvez nesse momento você esteja dessa mesma forma, diante de um tumulto, diante de circunstâncias, diante de uma vida, sabe, corrida, de uma vida atropelada. Por isso você não tem conseguido escutar com atenção a voz do Senhor. Mas Deus ele tem te dado direções. Ele tem apontado direções sobre a sua vida. Então você precisa escutar com atenção. Eu quero convidar o Ministério de Louvor nesse momento. E enquanto eles sobem, eu quero fazer algo profético com você. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento.
Feche os seus olhos nesse momento e tente se desligar de tudo aquilo que está à sua volta. Se desligue, sabe, da pessoa que está do seu lado, de algo que está acontecendo do seu lado. Se desligue de tudo isso e comece a escutar com atenção a direção que o Senhor tem te dado nesse momento. Sabe, Deus, Ele vai falar com você nesse momento. Ele vai revelar algo para você nesse momento. Então eu peço que você escute com atenção. Você é bem-vinda aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Sabe, talvez você tenha recebido direções de Deus sobre a sua vida. Talvez Deus ele tenha te direcionado para algo, te direcionado para um lugar, te direcionado para um ministério, te direcionado para uma pessoa. Só que você não tem conseguido escutar com atenção. Você não tem tido tempo porque a vida, a correria, ela não tem deixado você parar para ouvir o Senhor. Eu quero
quero te convidar lá nesse momento. Você que quer escutar o Senhor, você que quer entender a direção dele para a sua vida, a vida aqui na frente. Você que entende que não tem vivido uma vida de obediência, não tem vivido uma vida, sabe, direcionada por Deus, mas tem vivido uma vida direcionada por você mesmo. Seus sonhos, seus projetos, isso é o que tem importado para você, mas nessa noite você quer mudar isso. Nessa noite você quer tomar uma atitude diferente, você quer entender o direcionamento de Deus e a partir disso tomar uma atitude de obediência. Se você é alguém assim, eu te convido a vir aqui à frente.